A HQ de The Boys é insana. Eu estou acompanhando a série do The Boys, eu vou ser bem sincero aqui, eu tô amando aquela série, é maravilhosa. E como que já vai acabar, né? Bora ver aqui a HQ. Quem sabe eu não leia a HQ, né? Como fã de The Boys, você provavelmente deve saber que essa série foi baseada em uma história de quadrinhos, certo? Lançada Aham. entre 2006 e 2012 e produzida por Garth Ennis e Derek Robertson, as HQs foram tão polêmicas e diferenciadas que a Amazon não perdeu essa oportunidade e decidiu adaptar para TV. Não é aquilo que eu digo, né? Se a série já é pesada, extremamente pesada pra cara, violenta, imagina a HQ, deve ser bagulho de outro mundo. Que esses quadrinhos, o material original em si, tem muitas diferenças do que foi adaptado para a série. No vídeo de hoje a gente vai analisar mais a fundo as HQs de The Boys e entender como elas são muito mais bizarras do que aquilo que a série decidiu mostrar. Bom, eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Você tá ligado? Eu tô acompanhando muito esse canal, velho. Bom demais esse canal. Os personagens. Ó, vamos aí. Para entender melhor o nível de loucura dessas HQs, nada mais justo do que começar pelos próprios personagens. E se na série da Amazon a gente sabe que a maioria deles são figuras extremamente problemáticas, se prepara porque nos quadrinhos eles são muito piores do que qualquer coisa que você tava imaginando. Começando pelo Homelander, enquanto na Puta que pariu, cuidado que vai vir crimes nesse vídeo aqui. Então fique de aviso aí que vai ter crimes. série ele é um herói que depende a qualquer custo da aprovação pública e da idolatria da população. No material original essa camada até existe, mas ela fica muito mais em segundo plano. Aqui o personagem é retratado de forma bem mais direta, com menos nuances e muito mais focado na sua crueldade e no seu completo desprezo por qualquer tipo de limite. Diferente da série, que trabalha essa questão da insegurança, da carência do personagem e até um vazio emocional, tudo isso por causa da sua infância conturbada, nas HQs essa tentativa de humanização praticamente desaparece. O que eu acho foda é que nessa quinta temporada que eu tô assistindo, o Capitão Pátria tá muito sentimental. Tá muito sentimental e querendo ser Deus. Porra, velho. Não, foda aquelas cenas bem estranhas, né? Que eu não vou nem falar. Mas, pô, nessa temporada ele tá muito sentimental, velho. Muito sentimental. Figura muito mais exagerada e até caricata do pior tipo de herói possível. E pra você ter uma ideia do nível de responsabilidade desse personagem, uma das melhores cenas que representam isso é a icônica cena do avião. Nossa, Mas mesmo que na essa aí própria série esse momento já seja bastante bem tenso e cruel, nos complicado, quadrinhos hein? ele chega a ser ainda pior. Isso porque ele lida com a situação de uma forma totalmente descontrolada. Mata todos os terroristas, deixando o avião sem ninguém que soubesse pilotar, e no meio do desespero ele chega ao ponto de gritar tão alto que literalmente estoura os tímpanos de todos os passageiros. Pô, já pensou tu, velho? Tá indo numa viagem. Aí chega essa desgraça, esse Capitão Pátria das HQs, grita tão alto que estoura teus tímpanos. Eu imagino eu nessa viagem, meus tímpanos já não são muito bons de ficar escutando música satânica pesada. Imagina quando o Capitão Pátria chegar e estourar teus tímpanos. Outro membro do set, o Mr. Merton, ainda tenta intervir e convencer ele a ajudar, mas acaba sendo arrastado junto pelo avião e morrendo também. Porém, como se já não fosse o suficiente, na tentativa final de resolver a situação, ele acaba partindo a aeronave ao meio, causando sua Nossa, queda bem mano. na ponte do Brooklyn. Já Ah, mas eu também. A culpa é da ponte, né? Quem mandou a ponte ficar aí no meio. Já que a gente tá falando do Capitão Pátria, é impossível não puxar pra outro personagem que nos quadrinhos tá diretamente ligado a ele, o Black Noir. E cara, se você pensa que ele é aquele Não, é aquilo que eu entendo. Eu já sabia que o Black Noir era outro Capitão Pátria nas HQs. Só que na série é um cara totalmente aleatório que sabe falar. Porque nas primeiras temporadas eu gostava do Black Noir, daquele jeito misteriosão dele. E antes de aparecer o Black Noir que sabe falar, que tinha rosto, eu já sabia que o Black Noir na HQ, ele era uma versão do Capitão Pátria. Só que os caras da Amazon tiraram isso, não sei porquê.
Ia ficar tão foda, velho. 2 Capitão Pátria, tá ligado? Aquele membro silencioso na dele, que só aparece pra executar ordens como na série da televisão, pode esquecer completamente essa ideia, porque aqui nas HQs, esse personagem talvez seja um dos maiores plot twists já construídos nesse universo. O fato do Black Noir ser literalmente um clone do Homelander. O que acontece é que a VOT sabia que o líder do Set era um ser totalmente imprevisível, então eles precisavam criar algum plano de emergência caso ele saísse do controle. Foi aí que surgiu o Black Noir, uma versão ainda mais forte e infinitamente mais doentia, carregando uma única missão: matar o Homelander caso fosse preciso. Só que com o tempo essa cópia acabou saindo do controle, passando a agir por conta própria e cometendo atrocidades para que todo mundo pensasse que era tudo obra do verdadeiro Homelander. Para piorar, ele ainda fazia questão de tirar foto de tudo e mandar pro original, fazendo o Capitão Pátria acreditar fielmente que estava com dupla personalidade e perdendo o controle do próprio cérebro, o que faz o personagem nas HQs surtar e invadir a Casa Branca, promovendo um verdadeiro banho de sangue para dar um golpe nos Estados Unidos. Mas é bem aí, no meio desse caos, que o Black Noir aparece, tira a máscara e revela toda a farsa. Os dois acabam entrando numa luta mortal e o próprio Homelander acaba sendo destroçado e morto. Aí não tem graça, né, pô? Porque o Homelander ele já é forte. Aí vem um Black Noir que é mais forte ainda. Pô, o Homelander vai ficar de xereca, pô. Porém, essa batalha deixa o Black Noir tão fraco que o próprio Billy Bruto acaba aparecendo em seguida e finalizando o serviço. E como a gente já citou ele, o Billy Bruto também é outro personagem que acaba sendo muito diferente do que a gente viu na TV. Aqui na obra original, pela surpresa de muita gente, o Brutus é na verdade um sociopata completo, um cara extremamente violento, sem escrúpulos e até mesmo vilanesco. Na série ele também é assim, pô. Assim, mas do seu jeito zoeiro, né? Não sei se aqui na HQ tem o jeito zoeiro dele, mas na série ele é totalmente zoeiro. Ele é zoeiro, ele é psicopata também. Quando o tumor entra no cérebro dele, depois que ele toma é composto, acho que é o composto V, ele fica doido. É o composto V. O composto V ele fica mais psicopata ainda. É loucura demais. Diferente da série, onde a gente até consegue enxergar um lado mais humano dele, com todo aquele instinto de proteção envolvendo o próprio Ryan, aqui nos quadrinhos o personagem não tem praticamente nenhum senso moral. Só pra vocês terem uma ideia da situação, ele passa a maior parte do tempo torturando e matando supers por pura diversão e com um sorriso tranquilo e sádico no rosto, diferindo muito daquele cara estressado que a gente se acostumou na televisão. Caralho, e tudo mano. isso reflete na maneira como o grupo deles funciona também. O cara tortura pessoas por diversão, velho. O que esperar de um cara desse? Além da equipe The Boys ser uma força-tarefa oficial bancada pela CIA, eles fazem uso do composto V desde o começo para bater de frente com supers. Além disso, o jeito como o próprio Huey entra nesse time é completamente bizarro. Para vocês terem uma ideia, o Brutus injeta substância Cacete, esse aqui é o Huey, velho? Esse aqui é o Huey? Na HQ? Meu Deus. Ainda bem que trouxeram um personagem um pouquinho mais... Um ator, né? Um pouquinho mais Esse time melhor. é completamente bizarro. Pra vocês terem uma ideia, o Bem que Brutus injeta reformularam, a substância no pescoço do garoto à força, só porque precisava de uma pessoa inocente e fácil de manipular pra jogar o seu jogo sujo. E aqui vale até destacar a diferença do nosso protagonista, cara. Enquanto na série a gente vê o Huey ganhando confiança, ficando casca grossa e passando por uma grande evolução ao longo do tempo, aqui nas HQs ele é incrivelmente mais passivo, apavorado e traumatizado. O Walter White. O visual dele, aliás, é literalmente o rosto do ator Simon Pegg, porque o roteirista queria alguém que transmitisse uma sensação de cara comum que vira um verdadeiro refém desse mundo, e é justamente por causa de tudo isso que a própria dinâmica entre o Huey e o Brutus também se torna muito mais diferente do que aquela que a gente viu na série. Ao invés de ser baseada naquele ponto de mentor e aprendiz, na real essa relação é muito mais focada num puro abuso psicológico, com o Brutus constantemente fazendo jogos mentais para destruir a sanidade do Huey aos poucos. Mas só para você ter uma ideia, ali pro fim das HQs, o Billy acaba se transformando no verdadeiro monstro daquela história, principalmente por causa do seu plano final de criar um vírus letal capaz de exterminar qualquer pessoa do planeta que tenha o composto V no sangue. O personagem fica tão louco e obcecado por tudo isso que, pra surpresa geral de quem nunca leu as HQs no caso, o Brutus não hesita em nenhum momento e simplesmente acaba assassinando quase todos os seus companheiros de equipe a sangue frio por
terem tentado impedir esse plano de acontecer. E detalhe, sem o menor pingo de Cacete, remorso, véi. só pra vocês terem noção do quão maníaco esse cara é nas revistas. Isso faz com que o próprio Hughie acabe o confrontando. Ah, pô, os caras mataram todos os amigos a sangue frio, meu. Cara, é tudo isso pra cumprir com o seu objetivo, né, mano? Porra. Confrontando numa batalha final, onde o Brutus mente friamente pra ele, dizendo que matou os pais do garoto, apenas pra forçar sua maior vítima a ter um ataque de ódio e assassiná-lo a sangue frio. De verdade, cara, é bizarro quão doentio esse universo original consegue ser. E pra fechar esse capítulo, a gente não pode deixar de falar de alguns outros personagens que também são bastante diferentes do que a gente viu na série. Continuando com os membros do set, o Profundo, Nossa, cara. esse aqui é o cara mais inútil dos 7, velho. Puta que pariu. E o cara é um puta de um pau no cu. Quem assistiu The Boys sabe muito bem o que ele fez quando a Luz Estrela foi pra Vault, né? É um desses motivos que eu odeio esse cara, mano. O cara mostrou o pinto pra Luz Estrela, mano. E transa com o povo, velho. O cara transa com o povo. O cara pega o povo e mete nele, mano. Pelo incrível que pareça, na verdade não tem nada a ver Fora que esse viado matou o Black Noir, né? com aquele alívio cômico patético e inseguro que a gente conhece da televisão. Pelo contrário, nas HQs ele é um homem gigante que passa o tempo todo usando um escafandro super pesado de mergulho que esconde o seu rosto. O mais curioso é que, ironicamente, ele acaba sendo o membro mais quieto e normal de todo o grupo, passando bem longe daquele assédio e daquelas bizarrices com animais marinhos. Porém, se o Profundo já segue um melhor caminho, por outro lado, o Trem-Bala é um cara muito mais odiável, porque enquanto na série ele carrega todo aquele arco dramático envolvendo o vício. Oh, mas na série o Trem-Bala no começo ele é um maluco psicótico, né? Todo mundo odeia ele porque ele mata a mulher não, a namorada do Hughie. Só que aí depois ele tem uma redenção. Ele se sacrifica pra salvar a família dele, se eu não me engano. Que aí o Capitão Pátria pega e quebra o pescoço dele, tá ligado? Então ele teve uma certa redenção. Eu gosto do Trem-Bala. Eu sei as coisas que ele fez, mas ele tentou se redimir, né? E até um certo peso na consciência. Nos quadrinhos ele é um adolescente babaca e inconsequente que chega ao absurdo de rir e fazer piada logo depois de transformar a Robin, a namorada do Hughie, numa poça de sangue. Mas saindo um pouco dos supers e indo pro lado da VOT, a Madeleine Stewart, que a gente conheceu por seu fetiche maternal envolvendo o Capitão Pátria. Mano, isso é muito doentio. Isso é muito doentio. O Capitão Pátria gosta de leite materno, velho. Isso é muito doentio. James Steele, um executivo tão frio e sem emoção que se torna basicamente uma das únicas pessoas que não tem nenhum medo do Homelander. O Capitão Pátria até chega a confrontá-lo diversas vezes, tentando usar sua presença pra botar o terror, mas o Steele não se intimida nem um pouco. E ainda nesse ramo da política, aquela Victoria Newman, que ficou conhecida mais tarde em The Boys por se revelar como por ser a Mia Khalifa, igualzinho a Mia Khalifa. Um super que explode cabeças, também não existe. Nas revistas, a sua versão original... Olha, velho, se falar que não é parecido... É um homem chamado Victor Newman, um personagem muito burro, sem nenhum poder e que serve apenas de fantoche nas mãos da empresa. E pra coroar tudo isso, é impossível esquecer do Soldier Boy, porque se você espera aquele... Esse personagem, cara, ele exala a aura, mano. Falar que nem a linguagem dos jovens hoje em dia. Esse cara bota pra fuder. Anti-herói ameaçador com aquela postura Sério de mesmo? durão, pode esquecer tudo isso. No material original, o líder da equipe Payback é, na real, um completo covarde que funciona como uma paródia ingênua do Capitão América. Ele é um personagem tão patético e desesperado que chega numa cena a mijar nas calças de tanto pavor quando é confrontado pelo Billy Bruto. Como é, amigo? Meu véi. O que é isso? Meu cara mija nas calças. Todos esses personagens servem pra nos mostrar que nas HQs não existem vilões ou heróis complexos, apenas figuras patéticas, cruéis e completamente detestáveis. Mas cara, se você acha que essa falta de limites toda fica restrita apenas à mente e à personalidade deles, pode se preparar, porque quando a gente olha pros eventos e pra história em si, as coisas conseguem ir muito mais além. Existem arcos e bizarrices nesses quadrinhos que são tão pesados, mas tão absurdos, que a Amazon simplesmente jamais teria coragem de adaptar pra tela da TV. Aí você não teria coragem... Nossa, pausa bebedora do anúncio. E você não teria coragem de colocar isso aqui no YouTube, né? As bizarrices inadaptáveis.
Ele vai Pra falar. começar a entender o quão Ele vai perturbador são esses quadrinhos, a gente trouxe aqui um dos primeiros grandes choques da história, que é a própria entrada da Luz Estrela na equipe do Seth. E sim, na série da Amazon, esse momento protagonizado pelo Profundo já é extremamente nojento e desconfortável de se assistir, Muito, mas no mano. material original tudo consegue ser ainda pior, com o roteiro nos levando para um lado muito mais explícito e puramente degradante. Cara, e quando, se não me engano, foi a terceira ou foi a quarta, não vou lembrar. A atriz da Luz Estrela fez um processo na cara, fez uma plástica que parece que envelheceu 20 anos, pô. Sério mesmo, no começo da temporada da série, ela tava com a carinha de 18, bonitinha. Depois foi pra uma cara de 40, 30. Nossa, é um processo que, porra, não sei que diabo ela quis tentar fazer. Quando a Anne chega na Ah, sede da VOT, vou usar o dinheiro que ganhou da série, né? toda entusiasmada, achando que estava realizando o maior sonho da vida dela, a primeira grande diferença é que ela não é encurralada pelo Profundo, mas sim pelos três maiores líderes do grupo de uma vez só: Capitão Black Pátria, Noir, o Black Noir e o Capitão Trem Bala. Pátria e o Os Trem três Bala. simplesmente cercam a personagem e exigem favores dela ali mesmo, como se aquilo fosse algo completamente normal e rotineiro que a Anne precisaria fazer para ter direito de fazer parte do time. Essa cena é tão pesada, cara, que a Amazon obviamente precisou alterar para não cair num sadismo gratuito. Não, e Só que olha no que- material original serve perfeitamente para esfregar na nossa cara que os Sete são um verdadeiro bando de monstros que agem em conjunto para destruir qualquer pingo de inocência que cruze o caminho deles. Né, os caras mudaram de ruim pra pior, né? Porque a cena do Profundo é uma desgraça. Agora imagina colocar isso aqui ao vivo, velho. Isso aqui na série, mano, em live action. Coisas que a série precisou alterar para não passar dos limites, a gente tem o trágico arco da Becca e o nascimento daquele que deveria ser o Ryan. Na TV, como todo mundo sabe, o garoto chega a sobreviver, crescendo e se tornando muito importante no meio de toda aquela guerra entre o Billy Bruto e o Capitão Pátria, além de trazer até um lado bem mais humano para a história. Só que nos quadrinhos, o destino desse personagem é incrivelmente mais sombrio e de certa forma bem mais rápido. Para você ter uma ideia, a gravidez da Becca é consequência do próprio Black Noir na época em que ele ainda se passava pelo Homelander. O momento do parto acaba se tornando facilmente uma das cenas mais gráficas da HQ, porque o feto simplesmente desenvolve poderes e rasga a barriga da sua mãe com aquela visão de calor, saindo do Caralho, corpo dela meu irmão. voando e disparando lasers pelo quarto. E se a situação por si só já parece bizarra, a reação do Bruto torna tudo ainda mais pesado, porque diante daquele cenário de puro caos e a esposa morrendo daquele jeito na frente dele, o personagem, tomado por ódio, segura o bebê e começa a espancá-lo até a morte, numa cena extremamente violenta. Que isso? Caralho! Mano! Véi, imagina colocar isso aqui na série. Nossa, velho. Que talvez a gente nem coloque aqui pro Não, YouTube não não barrar. Só que coloca mudando não, um velho. pouco o foco dessas Tá doido. tragédias mais pessoais pra olhar pra VOT como um todo, a gente tem o vergonhoso evento do Herogasm. E se na série já é bizarro por si só, com aquela festa clandestina sediada na casa de alguns heróis mais antigos, nos quadrinhos É o o quê? evento A tem Super uma Suruba? proporção muito maior. Ele é, na verdade, uma férias corporativa oficial patrocinada pela própria VOT numa ilha particular. Só que o mais absurdo da situação é que, pra justificar o sumiço de todos os maiores heróis do mundo durante uma semana inteira, a empresa simplesmente conta pra população que eles estão indo pro espaço lutar contra uma invasão alienígena terrível, enquanto na vida real, os nossos, entre aspas, heróis estão apenas afundando em todo tipo de excesso imaginável. E pra fechar essa parte das bizarrices, a gente precisa falar sobre uma outra equipe de heróis muito famosa nas HQs, que não foi adaptada pra série da Amazon, os G-Men. Importante, né? Nossa, tem uma série derivada a esse universo que eu acho que eu vou assistir ela. É He-Man o nome. História. E inclusive, como você pode ter reparado, são também uma paródia sombria dos X-Men, crianças órfãs acolhidas por John Gorokin, o equivalente ao Professor Xavier desse universo. Puta que pariu, aqui já é o Noturno, ó. Aqui de cara já é o Noturno. Esse aqui eu acho que é o Wolverine. Esse aqui eu acho que é o X-Men. O X-Men não. Como é daquele viado que solta ar pelos olhos? Pô, esqueci. Aí tem essa aqui que eu acho que pode ser a Mince Negra.
acolhidas por John Godolphin, o equivalente ao Professor Xavier desse universo. O grande problema é que a história toma um rumo bizarro, porque o Godolphin abusava constantemente dos próprios alunos, injetando toda hora neles o composto V e os submetendo a uma lavagem cerebral para garantir lealdade absoluta. Então, mais pra frente, quando a equipe The Boys começa a investigar toda essa sujeira e a VOT percebe que o escândalo iria inevitavelmente vazar pra imprensa e destruir as ações da empresa, a solução deles acaba sendo a mais extrema possível. A VOT simplesmente manda um esquadrão tático armado e metralha a equipe inteira dos G-Men, assassinando um por um dezenas dos seus próprios heróis a sangue frio, apenas pra garantir que a verdade nunca fosse a público. Mas precisa levar um exército e fuzilar eles, explodir a casa deles, explodir o X-Men versão pirata? Porque não simplesmente conversar, não espalha nada, fica de boca fechada. Não existe isso aqui. Eu vou pegar um exército e vou explodir a casa dos X-Men pirata. Nos mostram como a versão original era extremamente mais violenta, brutal e cruel daquilo que a gente viu na série. Se a obra da Amazon já deixa a gente desconfortável, os quadrinhos são uma experiência bem mais perturbadora, e por causa dessas bizarrices, fica muito claro que seria praticamente impossível adaptar 100% dessas HQs pra televisão. Jamais, mano, imagina. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente... Imagina você ver genocídio coletivo, espancamento de criança, de bebê, uma orgia. Imagina você tá assistindo na sua TV e sua mãe passa e vê esses absurdos. A série em si já é pesada, imagina adaptar essas porra aí. Espero que você tenha gostado, e se você curte o nosso canal, segue a gente no Insta, que a gente tá começando a postar conteúdo por lá. E claro, se inscreve, deixa o like e hype o vídeo pra dar aquela ajudada, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Muito louco, velho. As HQs de The Boys é do caralho, mano. Aí o cabo acabou com a moral do cara, velho. Não é a Amazon que adapta The Boys, e sim a Sony Pictures. A Amazon só tem o trabalho de distribuir e postar no stream deles. Você acabou com a moral do cara de falar, mano. O cara deve estar agora chorando. Deve estar chorando no banho depois disso. Você desmascarou o cara. Por que você fez isso? Por que você fez isso, Wesley Winchester? O cara tem o nome Winchester, velho. Por que você fez isso? Ah, o cara deu coração. Não deve estar muito triste não, então. I think that I'm obsessed with everything that you do.